Levantei, pessoal. Vou fazer silêncio, dá pra frente, prestar atenção aqui. Eu na última aula passei um trabalho lá em 10 pontos aí. 5 pontos, cara, na questão. 5 pontos. Ah, tá. 10 questões. E serão essas questões aí, essa matéria, existencialismo, Albert Camus, Martin Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, que vai cair na mestrado. Então vamos à explicação aí dessas questões para que vocês possam ter aí um melhor embasamento para fazer a mestrado. Beleza? Qual que é a primeira pergunta aí? O conceito de... Para Martin Heidegger. Esse aí mesmo. O conceito de sair para a morte. Ser para a morte. Desculpa. Significa o quê? Ser para a morte. Heidegger vai trabalhar esse conceito numa aula chamada O Ser e o Tempo, onde ele vai analisar a questão do ser, que é a ontologia dentro da filosofia, ou seja, o estudo do ser. Ele vai estudar um ser bem específico, que é o ser humano. Ele vai chegar a essa conclusão, que o ser humano é um ser temporal, ou seja, um ser finito, mortal. A gente morre, tem sempre a morte diante de nós. E a morte, essa consciência da morte, que nos ajuda, através da angústia, a despertar para uma existência autêntica. Porque desde o momento que a gente nasce, a gente é tentado a não ser a gente mesmo, a não viver conforme os nossos projetos, mas de acordo com os projetos dos outros. Isso em casa, começa em casa, porque em casa você não pode ser você, você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Você vai para a escola, você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus professores querem que você seja. Minha mãe quer que eu seja rico, mas não tá dando não. Sua mãe quer o quê? Eu fico rico, mas não tá dando não. Você fica rico? Eu também gostaria de ficar rico, eu acho que meus pais também, principalmente minha mãe, espera, mas isso é difícil. Como professor é praticamente impossível chegar a essa condição. Então, na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus professores querem que você seja. No trabalho você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o patrão quer que você seja. Se arruma um relacionamento você não pode ser quem você é, você tem que ser quem outra pessoa, seu parceiro quer que você seja. Aí de repente você para e pensa, peraí, eu não me tornei o mesmo, eu não estou vivendo de acordo com os meus próprios planos e projetos, eu estou vivendo de acordo com as projeções alheias. Então eu estou vivendo uma existência inautêntica. Isso gera uma angústia. E a angústia nasce de perceber que você não está sendo você mesmo, de que você vai morrer mais cedo ou mais tarde. A morte está sempre diante da gente. E que você pode sair dessa vida sem ter sido você, sem ter vivido de acordo com os seus planos e projetos. Porque existir. Oi? Isso tem que ficar rico. Pois é. Não, ficar rico ajuda bastante você ser você mesmo, né? Porque você não precisa dar satisfação para ninguém, você não precisa se limitar. Nem precisa te mandar. Diante de ninguém, aí você pode ter mais autonomia, mais liberdade. A questão financeira faz uma diferença significativa, mas você pode ser muito mais livre, sem dinheiro. Tem alguns filósofos, como Sócrates, o próprio Jesus Cristo, muitos filósofos da história, Diógenes, falavam sobre isso. A verdadeira liberdade é você não depender de nada nem de ninguém. Porque com dinheiro, você não vai depender das pessoas, mas você vai depender de uma coisa. Então, quando você depende de alguma coisa, é porque você não é plenamente livre. Você só é livre quando você não depende de nada, nem de ninguém. Então, se você depende de dinheiro para ser feliz, para ser livre, é porque você, de fato, não é nem livre naquilo. Você está dependendo daquilo. De alguma forma, te controla, te ilumina. Aquilo tem poder sobre você, não você sobre aquela coisa. Um cara bonito da porra, não sei. São seus olhos. Então, é isso. Ser para a morte é isso. É ter a consciência de nossa própria morte. Isso dá sentido para a existência. Existir é construir um projeto. Existir, em alemão, significa construir um projeto. As pessoas ficam falando, você está vivendo ou está existindo? Como se existir fosse inferior a viver. Não. Existir é superior a viver. Porque viver, qualquer ser vivo, vive. Existir, só nós, seres humanos, existimos. Porque só nós temos o poder de projetar a nossa própria existência. Pensar, de planejar e de buscar realizar os nossos planos. Próxima questão. São Paulo, essa aí não. Jean-Paul Sartre. São Paulo. É que tá escrito aqui. Jean-Paul Sartre. É conhecido por defender que o homem que está condenado a ser livre, essa frase implica o quê? Então o homem está condenado a ser livre. Essa frase implica o quê? Que é sempre possível escolher, sempre possível fazer escolhas. Nós sempre somos livres. Até quando você escolhe não escolher, você está escolhendo. Mesmo na cadeia, preso, privado de liberdade, você pode escolher. Na cadeia você pode mudar de vida.
Para se tornar uma pessoa correta, de acordo com a lei, você pode fazer uma faculdade lá dentro e sair um criminoso muito maior. Meu primo, por exemplo, ele entrou lá como um ladrãozinho de farmácia, de posto de gasolina. Ele saiu de lá, acabou graduado. Agora ele vai para a linha de frente. Ele virou agora, né, um estelionatário, não Raul. Aplica golpe nos outros. Né? Na verdade, nem ele que aplica. Ele só monta o esquema e coloca os laranjas para fazer o bagulho para ele. Se cair, cai os moleques. Os moleques não cabem até ele paga advogado. O advogado ele já caiu, né? Agora ele não cai mais. Está dando sorte, né? Ela tem uma casa de milhão, tem caramba de blindado. Eu estou cogitando mandando um currículo para ele para largar essa profissão aqui. Não, se der certo, já me chama. Então é isso, sempre possível escolher, né? Não tem como você fugir da liberdade. E a liberdade implica a responsabilidade. Você é o responsável das suas escolhas, ninguém mais. Você é aquilo que você faz e que os outros fizeram de você. Ou seja, mesmo sofrendo a influência dos outros, quem escolhe com a influência a seguir é você. Você é o único responsável. Se você for um merda, eu estou vendo a culpa é única exclusivamente sua. Se eu estou aqui insatisfeito, infeliz com a minha vida, se é obra das minhas escolhas, eu sou o único responsável por ter escolhido ser professor de filosofia. Sei lá. Você está na merda, né? Eu trabalho na Calmic. Pois é, a escolha sua também. Você faz suas escolhas. Suas escolhas te trouxeram até onde você está nesse momento. Fudeu mais ainda esse livro. Próxima questão. Para Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir. na obra O Segundo Sexo, o conceito de mulher é definido como... Então, nessa obra, O Segundo Sexo, ela vai mostrar como, historicamente, mulher foi um papel social, uma construção social, e inclusive uma construção social que inferioriza a mulher, que coloca ela numa condição de subalterno, numa condição de ser inferior ao homem, e por isso ela deve ser dominada e controlada pelo homem. Então, historicamente, foi isso que aconteceu com as mulheres. As mulheres sempre foram consideradas o segundo sexo, ou seja, o sexo que era deixado do lado, o outro, o inferiorizado, o dominado, o controlado, o manipulado. Sexo frágil. O sexo frágil também, né? Como se os homens também não tivessem suas próprias fragilidades. Então isso é uma construção social. A mulher não nasce mulher, ela torna-se. Por quê? Ela não está falando de biologia. Biologia ela nasce com o sexo feminino. Mas mulher é um papel social. E em cada sociedade esse papel é diferente. Na sociedade ocidental é um papel inferior. A mulher tem que se casar com um homem. O casamento é um contrato de propriedade do homem sobre a mulher. O homem pode expor essa mulher da forma que bem quiser e bem entender. Pelo menos foi isso historicamente. Se você olhar para outras culturas, outras sociedades, tem outras configurações. Tem uma cultura na China, por exemplo, onde as mulheres são as chefes da sociedade, né? Elas que escolhem o marido, elas podem casar, namorar, com quantos elas quiserem. Não tem isso de relação monogâmica. Existem outras culturas também, onde as mulheres sequer, né, as Amazonas da Grécia Antiga, as mulheres nem se relacionavam com homens. Na verdade, se relacionavam só para poder engravidar e ter filhas, e só admitiam filhas mulheres. As Amazonas eram mulheres guerreiras, não admitiam homens do grupo. Quando elas queriam ter filhos, que eram filhas, na verdade, elas não admitiam meninos, elas sequestravam um homem, faziam um momento de relação com todas elas, depois matavam o cara, esperavam a gravidez. Quando nascia o bebê, se fosse menino, elas sacrificavam, só deixavam crescer se fosse menino. Eles só aceitavam mulheres, né? Então são outras configurações, são outros papéis sociais, são outras construções sociais. Então esse papel da mulher é um papel construído historicamente, segundo Simone de Beauvoir. Próxima questão. Próxima questão. Qual que é a qual? 3. Não, A três. Não, a 3 é assim. A quatro. Não sei o que está escrito não, vai ver. Albert Camus, Albert Camus, em no mito o livro de Sísifo, afirma que a vida é absurda. Isso. Isso é absurdo é caracterizado como... então, absurdo, segundo Albert Camus, é a existência humana. Ela é absurda. Por quê? Porque não tem sentido. Não tem lógica alguma. É como o mito de Sísifo. Sísifo foi condenado a rolar uma pedra pro alto de uma montanha. Quando ele chegava lá, achava que tinha terminado o serviço, ele rolava a montanha abaixo. Todo dia ele tinha que começar tudo de novo. A nossa vida é assim. Todos os dias a gente acorda, rola a pedra pro alto da montanha, chega lá, acha que terminou, no outro dia você começa tudo de novo. Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido algum. Isso é um absurdo. Lembra que a postura digna é a revolta diante disso, né? E, na verdade, muita gente está tentando explicar isso, esse sentido, você está rolando porque Deus quis assim, esse é o projeto de Deus, o plano de Deus na sua vida, é
fala que isso é uma morte, um suicídio filosófico, quando você aceita esse tipo de resposta. O melhor é você admitir que não tem sentido, e aí você inventa um sentido, cria o seu próprio sentido, e não compra o sentido dos outros. Porque tem um monte de gente querendo vender o sentido, que são ilusões aí pra gente, né? Tem gente que aceita essas ilusões e passa a usá-las como muleta para poder enfrentar a existência. Próxima questão. Edwin. Oi? Como é que é o nome do cara aqui? Rei. Martin Heidegger. Heidegger. Um personagem da sedução. Usa o termo do Zen. Da Zen. Da Zen para se referir ao ser humano em sua filosofia. Da Zen. Da Zen. Da Zen. É o quê? Da Zen é o quê? É o ser aí. Nós somos lançados desse mundo aqui. Ninguém pediu para nascer. De repente a gente se viu aqui. E agora a gente é o responsável por ser quem a gente é. família rica. Pois é. Não pediu para nascer. E se há um Deus, ele fudeu com nós, né? Porque ele nos colocou numa família abastada, uma família rica. E aí nós temos que ferrar, ralar, né? Nos lascar nesse mundo, sofrer pra caralho. Tem gente aí vivendo no conforto, né? A gente pode até sofrendo, porque fala, mais rico não é feliz, mas é muito melhor ser infeliz em Paris, né? Em Nova York. Dirigindo uma Ferrari. Pois é, dirigindo uma Ferrari, do que ser infeliz, pobre, fudido, lascado, né? Andando de. Não é mais ser infeliz mesmo? É muito melhor ser infeliz tendo melhores condições financeiras, né? Então, mas é isso, trazer isso, é o ser aí, ou seja, nós fomos lançados aqui nesse mundo. Ninguém pediu para nascer. E agora a gente tem que se virar para viver a nossa existência. E esse se virar muitas vezes implica, ou deveria ser, uma busca por viver uma existência autêntica, ou seja, de acordo com seus próprios projetos. Próxima questão. Para santo, a existência Precede a precede existência. a existência. O que significa? O que isso significa? A existência é escolha, ou seja, não há uma essência, uma natureza que determina quem a gente é. Quando você nasce, não tem nada programado para a sua vida. Você vai ser aquilo que você escolher. Então são as nossas escolhas que nos fazem. São as nossas escolhas que definem a nossa essência. Então a sua essência vai mudando a partir das suas escolhas. Porque elas que vão dizer quem você é. Nós somos as nossas escolhas, segundo o especialismo do cérebro. Namorado. 750. Por hoje é isso aí.